Ok, tá certo. Então, bom dia, pessoal. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao professor Crerley, idealizador aí do projeto. É uma oportunidade muito boa estar aqui. Eu estou realmente muito feliz de poder estar aqui compartilhando esses conhecimentos com vocês. Antes de começar a aula propriamente dita, né? Eu sei que essa área de combinatória causa um pouco de dúvida nas pessoas e tal. Tem muita gente que não gosta. E eu queria começar a aula dizendo que eu também tenho minhas dúvidas sobre combinatória, então é algo, acho que talvez seja comum, mas é uma área muito interessante. Então, sobre o Prolímpico, eu queria inicialmente assim dizer que acho que é uma oportunidade maravilhosa. Eu comecei a dar aulas de Olimpíada. Na verdade, eu fazia Olimpíada quando eu estava no 5º ano, eu fazia Olimpíada de Matemática. E foi a Olimpíada de Matemática que fez com que eu me tornasse professor de matemática. De fato, hoje eu sou matemático. E o que me fez entrar na Olimpíada de Matemática foi realmente... Eu gostava, sempre gostei de resolver problemas. E quando eu estava no 5º ano, a minha escola tinha aulas preparatórias para a Olimpíada de Matemática. Apesar de que naquela época, que não faz tanto tempo assim, não tinha Olimpíada de Matemática para 5º ano. Então, já existia a Canguru, mas a Canguru não era aplicada naquela época. Então, eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei muito dessas aulas, mas quando eu estava, sei lá, ali no 8º ano, mais ou menos, eu decidi que seria professor de Olimpíada de Matemática. E aí eu sabia que eu queria ser professor de Olimpíada de Matemática. Não, na verdade, eu nem pensava em lecionar outros tipos de aula de matemática, só queria dar aula de Olimpíada de Matemática. Mas o que aconteceu foi que as coisas foram acontecendo e eu não tive essa preparação. Eu não tive um pró-olímpico na minha vida, por exemplo, e não fui um aluno de Olimpíada muito bem sucedido, como alguns outros dos que passaram aqui, que foram medalhistas de ouro, foram para Olimpíadas internacionais. Então, o fato de eu não ter sido um aluno tão bem sucedido na Olimpíada de Matemática certamente me atrapalhou para entrar nesse projeto. Não tinha OBMEP. Então, só tinha OBM para escolas particulares. Então, você imagina que existiu uma dificuldade. E, além de tudo, eu sou de Fortaleza, que é um canto onde a Olimpíada de Matemática já é boa desde sempre, né? Então, sempre foi bem forte lá. Então, de fato, eu tive que sobrepor algumas dificuldades e algumas dessas dificuldades envolvem isso. O fato de eu não ter sido um aluno tão brilhante nas Olimpíadas e aquela coisa, né, de entrar mesmo no mercado. Mas era o que eu sempre queria fazer. Eu sabia que queria dar aulas de Olimpíada, apesar de hoje não fazê-lo tanto. Hoje eu sou professor do Instituto Federal do Ceará. Eu sou também coordenador de um curso de licenciatura em matemática. Então, basicamente, hoje eu dou aula para licenciatura em matemática e também treinamentos da OBM que a gente tem aí no ano, além de Semana Olímpica. Mas dar aulas de Olimpíada é realmente assim, o que eu mais gosto de fazer. Se eu fosse escolher, eu escolheria só dar aula de Olimpíada, que é realmente o que eu gosto de fazer. Por que eu estou contando isso? Porque eu acho que, às vezes, a gente tem um estigma de que não dá para a gente ser professor de Olimpíada porque a gente não teve uma carreira olímpica brilhante. E eu acho que isso é mentira. Eu acho que o Prolímpico está aí justamente para ajudar a gente a crescer nisso e a gente conseguir realmente ser um professor de Olimpíada. Hoje a gente tem outros tipos de Olimpíada, a gente tem Olimpíadas que são mais fáceis, digamos, então dá para a gente, com certeza, conseguir aí galgar novos passos, né? E o meu intuito com essa pequena introdução é fazer você não desistir. Se você, como eu, tinha o sonho de dar aulas de Olimpíada, é possível. Assim, você vai precisar estudar pra caramba, você vai precisar abdicar de muitas coisas, mas é possível, você só precisa estudar, tá bom? E eu espero dar um pouco da minha contribuição aqui no evento, tá certo? Eu fiquei com muita dúvida sobre o que falar aqui, né? A gente tem muita coisa em Olimpíada de Matemática e a gente sabe que ali para o 5º ano, sei lá, do 3º ao 5º ano, os meninos não estão estudando muita matemática, né? Então pode ser que o que eu diga aqui, os problemas que eu traga, sirvam não apenas para os meninos ali do 3º, talvez não seja tão interessante, mas do 4º, 5º, 6º
e talvez até sétimo, pode ser que seja uma coisa interessante da gente tratar, tá bom? Eu tentei buscar uns temas que fossem acessíveis a esse público, tá? Então, o que a gente vai conversar aqui, a minha ideia não é testar você nos seus conhecimentos, é dizer como que eu acho que você poderia passar esses conhecimentos para os seus alunos, tá bom? Essa é a ideia da palestra. Então, talvez por isso a gente não resolva problemas tão difíceis. Pelo menos não os que a gente vai mostrar aqui, tá certo? Tem alguns, um ou outro um pouquinho mais difícil na lista que vocês vão resolver num outro momento. Mas os problemas que a gente vai resolver aqui são bem tranquilos, tá? Então, devido a essa questão do tema, eu escolhi 2 temas para falar, né, no caso, que é combinatória e aritmética. Agora, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho de combinatória, e aí, no segundo momento, a gente fala um pouquinho sobre aritmética, tá? Os 2 assuntos são bem vastos, mas eu vou falar de alguns elementos que acho que dá para a gente trazer para a sala de aula, tá bom? Então, eu queria começar com o princípio multiplicativo, tá? O princípio multiplicativo, assim, os meninos costumam aprender essas coisas ali, tipo, sétimo, oitavo, não é bem uma coisa que eles aprendem ali no quarto, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Mas eu acho que dá para a gente começar a inserir elementos de combinatória e de princípio multiplicativo ali no quarto ano, no quinto ano. É uma crença que eu tenho e eu acho que dá de boa, principalmente o princípio multiplicativo. Eu não estou dizendo para você chegar na sala de aula e começar a dar aula de probabilidade, tá certo? Ou fazer algumas coisas um pouco, sei lá, fatorial no quarto ano. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas princípio multiplicativo é uma coisa relativamente lógica. E só para a gente ver o quanto é lógico, eu trouxe um exemplo de uma situação problema, tá? E o problema diz assim, ó, Diego é um menino muito guloso, e dá para perceber, né? Ao chegar em uma rede de fast food, que provavelmente é uma coisa que ele gosta muito, depois de pagar por um combo, ele precisa decidir entre um sanduíche, o combo é um sanduíche, tá? Que pode ser um hambúrguer, um sanduíche de queijo e presunto, né? O famoso misto quente, ou um cachorro quente. Tem que escolher uma bebida, que pode ser um suco de caixinha, um refrigerante, e uma sobremesa, né? Que tem 4 tipos de docinhos diferentes, tá certo? E a pergunta é de quantas maneiras o Diego consegue formar o seu combo. Então, essa é uma pergunta natural. A gente pode ter situações como essa no dia a dia, né? A gente talvez não se pergunte de quantas maneiras dá para a gente fazer o combo, né? Mas existem alguns tipos de fast food que você tem várias opções, a opção de salada, a opção de carne. Então, você pode trazer esse tipo de problema para os meninos, porque são coisas que eles realmente vivem, né? Eu sei que tem um probleminha também de princípio multiplicativo que a gente sempre fala, que é a questão, você vai sair de casa e precisa se arrumar, e aí você tem tantas blusas, tantas calças, tantos tênis, sei lá, e de quantas maneiras você pode sair de casa arrumado, por exemplo. Esse é um outro problema que você pode trazer como exemplo para os meninos, tá? E daí, quando a gente vai resolver esse problema, primeiro, como é que a gente resolve esse problema? Eu sei que eu tenho que escolher 3 coisas, tá? Então, os problemas que eu trouxe de combinatória, sobretudo os de combinatória que são aplicados nessa faixa etária, são problemas que, ainda se você não souber o princípio multiplicativo, mas se você tiver um pouquinho de paciência e fé, certo? Que normalmente na cidade eles não têm. Mas ok, se eles tiverem um pouquinho de paciência e fé, eles fazem todos os casos e resolvem. Então, a maioria dos problemas que nós vamos fazer aqui, se nós fizermos todos os casos, dá para resolver. Porque combinatória, isso também faz parte da combinatória, tá, gente? Combinatória não é só, não vou pegar isso, multiplicar por isso, somar com isso, multiplicado. Não necessariamente. Às vezes você divide em alguns casos e tem um caso que você tem que fazer todos os casos. É possível que isso aconteça. Então, é bom que a gente faça algo dessa maneira. E aqui, para ilustrar, eu trouxe aí as possibilidades. Uma maneira relativamente simples de mostrar para os meninos como resolver esse problema é mostrar algo desse tipo, tá? É mostrar para o menino quantas possibilidades ele vai ter a partir de uma escolha. Então, se ele tem uma escolha de um sanduíche, ele vai ter 2 possibilidades para as bebidas, que é ou refrigerante ou suco de caixa. Mas depois que ele escolheu isso, ele vai ter mais 4 possibilidades diferentes para o docinho. Então, se nós fôssemos resolver esse problema, tá? Para resolver esse problema, como é que a gente faria? Então,
a gente teria que usar o que a gente chama de princípio multiplicativo. Tá? A primeira coisa é, olha, e isso é importante não só em problemas de combinatória, eu diria principalmente em problemas de combinatória, porque problemas de combinatória envolvem, assim, você precisa de muita atenção no que você está fazendo, na interpretação do problema, porque uma só palavra pode mudar a resposta, né? Se eu coloco distintos é uma coisa, se eu não coloco distintos é outra coisa, é diferente. Então, você precisa ter muita atenção e o menino precisa entender isso. Então, a primeira coisa é, vamos analisar as opções que a gente tem. Então, se para a primeira coisa que eu vou escolher eu tenho 3 opções, eu escrevo isso, né? Então, eu vou colocar como se fossem escolhas, tá? Então, para a primeira escolha, eu tenho 3 opções, tá? Que pode ser tanto o hambúrguer, quanto o misto quente, quanto o cachorro quente, tá? Então, eu tenho 3 opções. Ok, tudo bem. Para a segunda escolha, eu vou ter 2 opções, porque aí eu posso ter ou o suco de caixinha ou o refrigerante, tá? Então, para a minha segunda escolha, eu tenho 2 opções. Ou possibilidades, tá? Você que escolhe, tá? E para a terceira escolha, que são os docinhos, eu tenho 4 docinhos diferentes, então são 4 opções. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, quando eu estou falando sobre combinatória, quando eu estou ensinando combinatória, uma coisa que eu gosto muito de pontuar é, muitas vezes, a dificuldade que os alunos têm em combinatória é que você não sabe se vai somar as coisas ou multiplicar as coisas. Isso é uma dificuldade real mesmo, mas assim, se você olhar, por exemplo, para a figura do problema, você percebe o que tem que fazer. Então, muitas vezes, os meninos têm que visualizar o que está acontecendo. Eu não posso simplesmente somar, porque a figura já me diz que, por exemplo, se eu escolher o hambúrguer, eu tenho 2 opções diferentes. E para cada uma delas eu tenho outras 4. Então, não faz sentido, nesse problema especificamente, eu somar tudo. Tá? Ok, eu sei que, assim, ali em cima já está escrito, né? Princípio multiplicativo. Então, já te dá uma ideia do que você tem que fazer mesmo. Então, para resolver esse problema, é simples mesmo. O que você teria que fazer era basicamente multiplicar todas as opções. Se você tem 3 opções para a primeira coisa, tem 2 opções para a segunda escolha e 4 opções para a terceira escolha, você multiplica tudo, que dá quanto? 24, né? Então, você tem 24 opções. Então, ele teria 24 opções de escolha, tá? Então, muitas vezes, quando os alunos eles conseguem visualizar o que está acontecendo, fica mais fácil deles enxergarem por que somar ou por que multiplicar. É claro que existe uma resposta do porquê somar ou do porquê multiplicar, mas eles não vão ter maturidade ainda para entender. Você vai falar, não, porque esses eventos são independentes, certo? Você não vai fazer isso, né? Quer dizer, você pode fazer, mas possivelmente o aluno não vai querer mais frequentar as suas aulas de Olimpíada, tá bom? Então, não tem como você dar esse tipo de explicação, mas quando ele visualiza, fica mais fácil dele entender como é que ele resolveria esse problema, tá bom? Então, o princípio multiplicativo, assim, serve para a gente resolver muitos problemas de Olimpíada, mas tem outros problemas que a gente resolve simplesmente fazendo todos os casos mesmo. E isso não deixa de ser matemática, tá? Ter cuidado ao fazer uma conta, ter cuidado, você encontrar um resultado, isso não deixa de ser matemática não, tá? Se você esqueceu um caso, está errado. É claro que uma coisa que foi muito bem colocada aqui durante as outras palestras é que quando a gente está pensando em Olimpíada de Matemática, em resolver um problema de matemática, o mais importante é o raciocínio. Não é necessariamente a resposta. Ok, você errou por porque esqueceu um caso. O melhor seria você não ter esquecido esse caso. Então, a atenção é muito importante. Mas, é claro, o modo como você resolve o problema é o mais importante e sempre vai ser nas Olimpíadas de Matemática. Você pode acertar todas as questões da prova. E aí eu trago um exemplo, né? Eu acho que isso aconteceu ali para os anos 2012, 2013. Eu tinha um aluno que ele era um aluno muito bom de Olimpíada, ele estava fazendo nível 2 da UBM. E aí, na segunda fase, acho que nessa época ainda tinha primeira, segunda e terceira fase. E na segunda fase, ele simplesmente acertou tudo. Ele acertou todos os problemas, mas ele não escreveu quase nada.
Então, se perguntava a área do triângulo é quanto? Não, a área do triângulo é 36 e pronto. Ele dizia, porque esse número vezes esse é 36. Então, ele era um aluno muito bom e da segunda para a terceira fase a gente não tinha muito tempo para preparar, certo? Então, normalmente o pessoal que passava ali para a terceira fase, eles já sabiam que iam passar porque já tinham ido muito bem nas provas. Então, esse meu aluno foi um aluno que eu precisei, assim, chegar junto dele mesmo e dizer, olha, o que importa na Olimpíada de Matemática é muito mais o raciocínio do que a resposta. E aí, a partir desse momento que eu cheguei, que eu disse, olha, eu vou passar alguns problemas para você e eu preciso que você escreva esses problemas em casa e traga para mim. Então, o que eu fazia durante as aulas era, eu resolvia o problema, mas não só resolvia, eu escrevia no quadro como era a resolução e como eu queria que ele escrevesse aquele problema. E aí, passava alguns problemas para casa para ele trazer para mim. Então, no fim das contas, ele acabou sendo medalha de ouro na UBM no nível 1 naquele ano. Então, realmente foi uma coisa, assim, bem interessante, porque ele foi um desses alunos que chegou muito bom em matemática, sabia resolver todos os problemas, mas ele não sabia explicar direito o problema, que isso é muito importante, tá? Eu trouxe um problema aqui do nível P da Canguru, tá certo? De 2014, que diz o seguinte, ó. Quantos números naturais são maiores que 10 e menores ou iguais a 31 e podem ser escritos usando-se apenas os algarismos 1, 2 ou 3? E aí, volto a dizer, a questão combinatória, né? Os algarismos podem repetir, tá? A lei é, se o que está dito, o que está escrito é o que vale, tá certo? Então, se não está dito, por exemplo, você consideraria, tá? Agora, se está dito que os algarismos podem repetir, podem repetir. Se não tivesse dito que não dava para repetir, também ia ficar aquela coisa no ar, né? Talvez por isso os problemas que a gente tenha com combinatória, tá bom? Então, como é que a gente resolve esse problema? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Eu tenho certeza que em menos de 5 minutos dá para fazer, tá bom? Vamos lá. São 6? Não, mas... Às vezes escreveu todos? Ah, se você escreveu, então a chance de ter dado errado é bem menor. Tem 6 mesmo? Vou esperar o pessoal, tá? São 6? Todo mundo? 6? Pronto. É só se fazer na mão, tá vendo? É simples, tá? Então, assim, para os meninos vai ser simples também. Agora, depende do modo como a gente passa para eles. Num problema como esse, não adianta você tentar utilizar o princípio multiplicativo se não tem necessidade. Se você olhar até as opções são baixas, então por que não fazer todos os casos? Certo? Então, nesse problema, é mais fácil você fazer todos os casos. Quantos números naturais são maiores do que 10 e menores ou iguais a 31 e podem ser escritos usando-se apenas os algarismos 1, 2 ou 3, sendo que os algarismos podem repetir? Tá, ele está dizendo que tem que ser maiores do que 10. Isso inclui ou não o 10? Não inclui. Apesar de não ter o zero, né? Nem tem o zero, para você não ficar confuso, nem para a criança não ficar confusa, tá? Mas não inclui o 10, tem que ser maior. Vamos ver quantos são. Vamos escrever todos, tá? E tem que ser e podem ser menores ou iguais a 3. Então, com certeza tem o 11. Deixa eu fazer uma pequena divisão aqui. Então, eu vou colocar aqui como problema 2, tá? Tudo bem. Então, você tem o 11, por exemplo. Você tem o 12. E aí você tem o 13, né? Certo? Depois você tem quais? 21. Depois você tem o 22. E depois você tem o 23. Ok. E aí? Faltou alguém, né? Porque não é menores ou iguais a 31? O 3 não está aí e o 1 não está aí, então eu posso usar o 31, não posso? Então tem mais um, que é o 31. Tá? Então, de fato, o item que você colocaria aí seria o item D. Tá? Mas, volto a dizer, faz todos os casos, escreve todos na calma. O mais difícil, que eu acho, é a gente conseguir acalmar os meninos. Tá? E eu digo isso tendo aí por muitos anos, estando em sala de aula com esses meninos.
De fato, eu só dava aula de Olimpíada antes de dar aula para a licenciatura. Então, a experiência que eu tenho é realmente dos meninos ali de nível 1, sexto, sétimo ano, tá bom? Então, mantê-los calmos, estáticos, é uma tarefa muito difícil, porque durante os 50 minutos de aula, eles vão pedir para ir ao banheiro cerca de 300 vezes, né? Cerca de 300 vezes. E aí eu estou falando sexto e sétimo, que já é um pouquinho mais maduro do que quarto e quinto. Quarto e quinto. Se sexto e sétimo demoram eles pedem umas 300 vezes, o pessoal do quarto e do quinto ano é direto, tem que ter pelo menos dois. Tipo assim, eu tenho a impressão de que nunca vai estar todo mundo dentro da sala de aula quando você está dando aula para esses meninos. A impressão que eu tenho é essa, nunca vai estar todo mundo. Então, realmente, essa é uma tarefa muito difícil, tá? Mas deixa eu falar, essas coisas, elas não têm que necessariamente desmotivar a gente. Até porque eu acabei de dar um exemplo, né? No início da aula. Eu mesmo comecei a fazer a Olimpíada de Matemática no quinto ano. Então, por exemplo, hoje eu posso contribuir com isso, mas essa paixão pela matemática foi despertada lá atrás. A paixão pela matemática pode ser despertada nos meninos também nessa idade. Então, a gente não pode, tá? Tem que ser realmente é uma tarefa que não é tão simples, mas que dá certo. E realmente, quando você vê seus alunos caminhando sozinhos, isso é uma coisa muito boa. Tá bom? Vamos para o próximo problema. Então, o próximo problema também é da Canguru, tá? E aí traz uma ideia de análise combinatória um pouquinho mais legal. Que é assim, ó. Laura, Ivo, Valério e Catarina vão tirar uma fotografia juntos, tá? Sentados lado a lado em um banco de jardim. Tanto Catarina como Ivo querem ficar ao lado de Laura. De quantas maneiras diferentes podem os 4 amigos colocar-se de modo a fazerem a vontade de Catarina e de Ivo? Tá? Esse problema já é um pouquinho mais, apesar de ter caído também no nível P da Canguru, tá bom? Mas ele já é um pouquinho mais complicado do que o outro, no sentido de que o outro, se você escrevesse todas as opções, acabava, né? Esse, não tenho tanta certeza. Eu queria que vocês tentassem fazer, tá bom? Esse. Só um detalhe. Como eu falei, assim, é que dá para fazer de outro jeito. Você tem como fazer todos os casos, tá bom? Tem um jeito mais rápido, mas você pode fazer também todos os casos, não tem problema. E acho que a maioria dos problemas que caem para eles nessa faixa etária aí, dá para eles fazerem todos os casos, tá? Então você pode fazer todos os casos também. É um bom teste aí, só precisa de fato ter um pouco de atenção. Mas dá para fazer direto também, tá? Eu vou dar só mais uns minutinhos, só mais um minuto aí, sei lá. E aí a gente continua, tá? Pensem aí direitinho.
Ok. Alguém tem a resposta? 4. Alguém achou um pouco mais? 4 mesmo? Todo mundo 4? Tá, vamos ver, né? Então, para a gente resolver esse problema, tem alguns problemas relacionados. Talvez eu proponha aqui um problema relacionado para a gente entender, né? Esse problema caiu na canguru e tal, mas tem uns outros tipos de problemas que estão relacionados com ele que são interessantes, são um pouquinho mais difíceis e talvez ali os meninos do 7º ano possam compreender um pouco melhor. E eu queria citar isso para vocês, tá bom? Então, eles vão sentar, eles vão tirar uma fotografia num banco, né? Eu não vou desenhar o banco aqui, porque senão o Kresley nunca mais me chama para dar aula aqui no Pró-Olímpico. Então, eu vou dizer que esses 4 locais aqui, ó, são os locais que eles vão sentar no banco, tá bom? E aí, eu vou chamar, obviamente, L, I, V e C, aí os meninos vão tirar essa fotografia, tá? Ok? O que você sabe é que todo mundo quer ficar aí do lado da Laura, né? Quase todo mundo, na verdade. Mas a Catarina, C e I querem ficar do lado de L. Como C e I querem ficar do lado de L, o que vai acontecer é, ou vai acontecer a seguinte configuração. C, L e I, tá bom? Que os dois estão do lado dela. Ou vai acontecer uma outra configuração, que é I, L e C, tá? Que é a outra configuração. Pergunta, pode ter uma configuração diferente dessa entre eles três? Não, assim, poder no geral até pode, né? Mas para o problema não, porque eles querem ficar do lado dela, tá? Então esse aqui, se eu tiver uma outra configuração, esse vai estar separado e aí não vai atingir o que a gente quer. Se eu tiver uma outra configuração, esse vai estar separado e não vai atingir o que a gente quer, tá bom? Então essas duas configurações, elas têm que acontecer, tá? Tanto essa quanto essa. Aqui fica um pouco mais evidente porque o princípio multiplicativo é interessante no sentido de contar os casos. Porque você pode fazer para esse caso, por exemplo, e aí depois que você fizer para esse caso, você multiplica por 2. Por quê? Porque tem esse caso e tem esse. Mas este caso é o mesmo desse, tá? Então, eu vou ver quantas opções a gente tem para este primeiro caso e depois vou só multiplicar por 2. Aí, quantas opções a gente tem para ele? Dá para fazer até todas, né? Porque os 3 não têm que estar juntos nessa ordem, digamos. Então, eu teria que ter, né? Deixa eu botar bem aqui. Eu teria que ter ou C, L, I e V, que é o que falta. Ou eu poderia ter V, C, L, I. Tá bom? Tem alguma outra configuração para C, L, I nessa ordem? Não. Se não tem outra configuração, eu só tenho essas duas configurações para essa primeira opção. Como eu só tenho essas duas configurações para essa primeira opção, e eu tenho duas opções, então qual que vai ser a resposta? A minha resposta vai ser 2 vezes 2, onde esse 2 é por causa das duas opções que eu tenho de CLI e ILC, e esse outro 2 é relativo a essas duas opções, porque o V pode estar ao final ou o V pode estar no começo. Então, de fato, no total eu tenho 4 possibilidades. Tá? Mas tem um problema relacionado com esse, tá? E aí eu vou fazer agora, só para a gente... deixa eu ir para cá. Tá, então, um problema relacionado com esse é o seguinte. Suponha que a gente tenha a mesma situação. Sei lá, vamos sentar aí, eu tenho A, B, C, D, E, F, G, certo? E aí, de fato, eles vão sentar do mesmo jeito, juntos aí, lado a lado, tal. Mas o que tem que acontecer agora é o seguinte. O A e o B estão brigados. Tá? Eu vou fazer com menos para a conta ficar menor, tá bom? Ok, vou fazer só com... Vai, com 5. Tá bom, vai. Então, o que acontece agora é o seguinte. Eu tenho A, B, C, D e E, e eles têm que sentar para fazer uma fotografia juntos, mas o que acontece é que A e B brigaram. E A e B não podem ficar juntos, certo? E o que é que eu quero nesse problema? Eu quero o número de maneiras que eles podem sentar, 1, 2, 3, 4, 5, tá? De modo que A e B não fiquem juntos. A gente podia até fazer 2 problemas. Item A e B juntos. Tá? E item B, A e B separados. Necessariamente separados, tá bom?
A e B separados. Então, esse tipo de problema aparece muito, né? Como vocês já devem ter visto pelo menos uma vez na vida esse tipo de problema, tá? Ele é muito comum na combinatória e o modo como a gente resolve ele também é uma ideia que é usual, mas que é bom os meninos aprenderem também. Então, não tenho tanta certeza se os meninos conseguem compreender com profundidade essa técnica que a gente vai fazer aqui, tá bom? Mas eu sei que quando eu utilizo para fazer o item B, eu sempre falo com os meninos, né? Quando eu dou esse tipo de aula para eles, eu falo que tem uma lei universal, né? E a lei universal é o seguinte: tudo menos o que eu quero é igual ao que eu não quero. Né? Apesar de não ser aula de filosofia, mas tudo menos o que eu quero é igual ao que eu não quero, e tudo menos o que eu não quero é exatamente o que eu quero, né? Então, às vezes, dá para a gente resolver alguns problemas de combinatória pensando sobre isso, tá? Por quê? Porque no item B eu quero que eles estejam separados. Se eu quero que eles estejam separados, pego todos os casos e tiro o que eles ficam juntos, por exemplo, que é o que eu não quero, então eles vão estar separados, concorda? Então, se eu fiz o item A, eu tenho como fazer o item A e utilizar o item A para resolver o item B, tá? Como é que a gente resolveria esse problema? Alguém sabe resolver o item A direto? É simples, pode falar, não tem problema não. Como é? Cadê o microfone aí que eu não estou ouvindo nada? Seria 5 vezes 4, porque eu tenho as 5 possibilidades na primeira posição. Eu tenho as 5 possibilidades na primeira posição, certo? Posso colocar A, B, C, D ou E na primeira posição. Mas lembre que o A e o B tem que estar juntos. Então, por exemplo, se o A fica... perdão, pensei que... Desculpa. Se o A fica aqui... Desculpa, claro. De modo geral, o que você está falando é isso mesmo. Eu acho que você está falando total, né? Exato. Não tem problema. Eu pensei no tudo, quando você falou tudo. Eu vou precisar do tudo. Então, eu vou escrever logo o tudo aqui, tá bom? Então, o tudo... Quanto que é o meu tudo aí nessa questão? O meu tudo é 5. 5. Vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vezes 2, vezes 1. Obviamente, por quê? Porque para cá eu tenho 5 opções, para cá eu tenho 4 opções, para cá eu tenho 3 opções, 2 opções e para cá 1 opção. Por que as opções vão caindo? Porque os mínimos são um só, né? Mas se eu estivesse formando números, tinha que ter cuidado, porque os algarismos eles podem ou não ser distintos, e aí se eu puder repetir, esse número não cai, tá bom? A gente vai já fazer um problema sobre isso. Mas, enfim, o tudo aqui é 5, 4, 3, 2, 1. Por quê? Porque eu teria 5 possibilidades para cá, depois 4 possibilidades, depois 3 possibilidades. Vamos lá, eu tenho as 5, usei uma delas, eu tenho só 4. Usei outra delas, eu tenho só 3. Usei outra delas, eu tenho só 2. E usei outra delas, eu tenho só uma possibilidade, tá bom? Isso aqui dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que eles podem não saber, mas é a mesma coisa de 5 fatorial, tá certo? E você não precisa necessariamente dizer para ele que é fatorial, mas ok, pode dizer que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 120. Ok, então isso é o tudo, tá? Então todo mundo concorda que se eu fizer o item A, acabou o problema, né? Porque eu vou fazer tudo menos o que eu não quero, que dá igual ao que eu quero. Tá certo? Então, como que a gente faz o item A? Alguém? Passa aí para a gente poder ouvir direitinho. Não, para ele. É só para... Tá só... A gente pode pensar no primeiro como AB, formando uma dupla fixa. Isso. Esse tem o C. Acho que é assim que você está querendo Exatamente. dizer, né? Eles são uma dupla fixa, né? Em outros locais eu já ouvi as pessoas, considera eles dois como se fossem uma pessoa só, por exemplo. É a mesma ideia. Continue. E aí a gente consegue perceber que esse AB, eles podem se deslocar em 4 espaços, né? Essa dupla pode ficar junto em 4 espaços. Isso. Porque, por exemplo, o A ficando... O AB. O AB pode ficar na primeira, podem ficar juntos na primeira parte, ou, enfim, acho que você em qualquer pegou a ideia, desses né? 4 espaços, é o que você está exatamente. querendo dizer, né? E aí, o que você está querendo dizer é que não dá problema com o problema inicial, acho que é isso. Porque se o AB estiver aqui, por exemplo,
aí tiver um C aqui, um E e um D, essa configuração é uma configuração de 5, então é uma configuração inicial. Então, não causa nenhum problema a gente perceber esse problema dessa maneira, né? Acho que é isso que eu quis dizer. Mas prossiga. Ok, então, eu tenho então 4 espaços, né? Vamos lá. E aí, a gente, analisando as 4 letras, a gente pode multiplicar por 2, porque aí a gente pode pensar no BA também. Isso. Não, como eles têm que estar juntos, eu não disse como eles têm que estar juntos em ordem. Então, pode ser AB, mas pode ser BA. Então, pode ser o AB, mas pode ser o BA. Daí, o que a gente faz? A gente calcula para o AB e aí depois multiplica por 2, que é o AB e o BA. Tá? Aí, como é que a gente termina isso? Não, agora eu tenho 4 para colocar em 4. Exato. E aí, vai dar a mesma coisa assim. É só fazer a do mesmo permutação, jeito né, desse, desses né? 4 elementos. Isso, eu tenho 4, 3, 2 2 e e 1, 1. não é isso? Que dá quanto? 24. 24, ok. Dá 24. E daí, como a minha resposta do item A, então, vai ser, então, 24 vezes 2, porque tem o AB e tanto o BA, que dá, então, 48. Ok. E aí, para fazer o item C, o item B, pode parecer um pouquinho complicado se você vê o item B separado do item A. Se você vê o B separado do item A e nunca viu isso na vida, como é que você vai pensar? Não, eu tenho que fazer os casos deles dois separados. A primeira vez que eu vi um tipo de questão desse tipo, como é que eu pensei em fazer, tá? Eu pensei em fazer assim, se o A e o B estão separados, eu tenho 5 espaços, o que eu vou fazer é o seguinte, vou ver os casos em que o A está aqui e o B está aqui, por exemplo. Depois vou ver os casos em que o A está aqui e o B está aqui. Depois vou ver os casos em que o A está aqui e o B está aqui. Está correto, não está? É uma linha de raciocínio que está correto. Só vai dar muito mais trabalho, mas está correto, certo? Agora, imagine, isso é para 5, né? Se eu aumentar um pouquinho, fica relativamente inviável se isso cair numa Olimpíada, por exemplo, porque numa Olimpíada eu sei que você precisa ter paciência, mas, em compensação, quanto mais rápido você fizer um problema, também você vai ganhando tempo, né? Não que a rapidez seja tão importante assim na Olimpíada, mas é claro que se você terminou logo, você vai ter mais tempo para analisar os outros problemas. Então, esse é um raciocínio que funciona também. Mas tem uma coisa muito mais simples. Se tem algo mais simples, por que não? Como que é a coisa mais simples? É utilizar o que eu coloquei aqui embaixo. Então, se eu pegar tudo menos... É só trocar esses dois aqui? É para pensar numa equação, né? Você soma quero dos dois lados, aí esse quero aqui vai embora com o quero positivo. E o quero positivo fica desse lado. E aí, quando você diminui não quero dos dois lados, o não quero aqui com o menos não quero dá 0, e o menos não quero fica aqui, certo? Aí você ganha uma outra equação, que é a equação tudo, menos o que eu não quero, é igual ao que eu quero. Tá? E aí você consegue resolver. Como que você consegue resolver? Pega tudo que é 120, menos o que eu não quero. O que é que eu não quero? Eles juntos. Se eles não estão juntos, é porque eles estão separados, tá? Então, isso é 48. Quanto que é 120 menos 48? 72? Pronto, então 72 seria a solução desse problema, tá? É um problema que está um pouquinho relacionado com o outro. Por que está um pouquinho relacionado com o outro? Porque lá no outro você sabia que 3 teriam que estar juntos. Então você poderia ter tratado do problema assim. Pega os 3 juntos, só tem 2 opções. Ou os 3 estão nas 3 primeiras, ou os 3 estão nas 3 últimas. E aí depois você multiplica por 2 por causa da ordem, e ficaria 2 vezes 2, 4. Pronto, então você faria realmente... É claro que essa ideia é um pouquinho diferente daquilo, né? É um pouquinho mais difícil. Mas, enfim, é uma outra ideia que é importante a gente ter em mente para resolver problemas de combinatória, tá bom? Vamos avançar um pouquinho. Tá, então deu 4 possibilidades, item B, tá bom? Vamos avançar um pouquinho. Agora chegou naquele tipo de problema que eu falei para vocês. Quantos são os números pares de 3 algarismos que podemos formar utilizando os algarismos 2, 3, 5, 7, 8 e 9? Tá? Também vou dar um pouquinho de tempo para vocês pensarem. Não muito, mas dá para resolver relativamente rápido.
Tem que ter. Aula para criança tem que ter prêmio, né? Tem que ter algum tipo de prêmio. Tá, a primeira pergunta é o seguinte, será que eles têm que ser distintos? Ele não diz, né? Então, quando a gente está... É só um comentário, tá? Ainda vou dar mais um minutinho aí para vocês pensarem, é só um comentário. Quando a gente está tratando com os meninos dessa faixa etária, é muito importante que fique muito bem claro o problema, né? Às vezes não é claro nem para a gente, né? Quanto mais para uma criança que está lendo o problema. Então, existe um cuidado grande quando essas pessoas estão fazendo as provas e tal, de tentar deixar tudo claro, né? Então, quando os algarismos precisarem ser distintos, a gente escreve que eles têm que ser distintos ou diferentes, tá? Então, há essa preocupação também com a interpretação do menino. Como há essa preocupação, então, tenta utilizar esse tipo de regra. Vai pelo que está, assim, bem escrito, tá bom? Por isso que eu começaria, né, aulas de Olimpíada no ano letivo, eu começaria por lógica, né? Eu acho que é a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Eu acho que você não tem que cair de paraquedas na combinatória, você tem que começar pela lógica, porque envolve aquelas questões mesmo, o raciocínio lógico e não só isso, né? Além do lógico dedutivo, te ajuda a interpretar também as coisas, certo? Implicações, e hoje a gente tem Olimpíadas também importantes aí nesse setor de lógica, né? A gente tem a Olimpíada Brasileira de Informática, que é uma Olimpíada que é muito, muito interessante nessa questão de lógica. Eu adoro fazer os problemas da OBI, assim, de iniciação, que chama. Pego o problema da OBI de iniciação, fico resolvendo, assim, é um passatempo bem interessante. É realmente muito legal de fazer. Assim, às vezes tem um ou outra que, assim, dá uma dificuldade mesmo, mas é bem legal, as questões de lógica da OBI. E tem muitas questões de lógica em outras Olimpíadas também. Na Canguru mesmo tem muita questão de lógica, principalmente o que cai para eles, né? Então, acho que é interessante começar por aí, por questões de lógica, para que eles possam aprender a interpretar bem a questão, para depois a gente passar para as matérias, de fato. Tá? Ok. Já conseguiram resolver? Tá, vou esperar só mais uns 15 segundos aí. Ok, passaram uns 15 segundos. Gente, vamos lá. Quem resolveu, que pode nos ajudar? De novo, o microfone já está aí? Eu primeiro pensei em fazer 3 espaços, né, que nem você estava fazendo ali. Tá. Pode prosseguir. E aí, como a gente está interessado em números pares, a primeira coisa que eu fiz foi identificar quais daqueles algarismos são pares. Ok. Porque, para ser um número par, o último número é uma consequência que o último algarismo seja par. Okay. Então, os que tem ali são 2 e 8. Então, a gente tem 2 opções para o último algarismo do número. Ok, tudo bem. E aí, nos outros espaços, né, da centena e da dezena, você pode colocar todos os 6. Então, você tem 6 opções na centena, 6 opções na dezena e 2 na unidade. Pronto. E aí, pelo princípio multiplicativo, multiplicando tudo, dá 72. Isso. Tá, okay. Que bom. É o seguinte, a ideia é exatamente essa, e na hora de você mostrar o princípio multiplicativo, acho que essa é uma questão que dá para perceber por que você tem que multiplicar, tá? E aí, é por isso que eu coloquei, né? Uma questão desse tipo, não precisa ser essa, né? Mas uma questão desse tipo. Exatamente. Como o último algarismo tem que ser par, então, quando a gente vai resolver problemas de combinatória, uma outra coisa que eu acho interessante começa logo pelo que está dando problema. Se o que está dando problema é o número ser par, então garante logo que ele é par, depois você pensa no resto, tá?
Então, é um número de 3 algarismos, onde o último algarismo tem que ser um algarismo par, porque o número é par. E eu só tenho 2 opções para isso. Como eu só tenho 2 opções, o 2 ou o 8, para o último número aqui eu vou ter 2 opções. Tá? E daí, para os outros números, eu não tenho nenhuma restrição, porque a questão não me diz que os algarismos têm que ser distintos. Se eles não têm que ser distintos, pode ser qualquer um deles. Então, se pode ser qualquer um deles, eu vou ter 6 opções para cá e 6 opções para cá. Ok, por que eu multiplico tudo? Aí eu costumo falar isso para os alunos. Olha, a ideia de você multiplicar tudo é o seguinte, imagina, faz um caso, tá? Então, faz um caso em que o primeiro algarismo é, por exemplo, o 5, tá? Então, o 5 é o primeiro algarismo, tá bom? Como o 5 é o primeiro algarismo, para cá eu vou ter 6 possibilidades de novo, porque pode ser qualquer um. Para cá eu vou ter 2 possibilidades de novo, porque ele tem que ser par, ok? Aí, vamos lá, vamos pensar. Quantos 500 e alguma coisa tem, certo? Para cada algarismo que eu colocar aqui, então, por exemplo, se eu escolher 5 para cá e escolher, por exemplo, 7 para cá. Aqui eu não tenho 2 opções, então, ou vai ser 572 ou vai ser 578, tá? Então, para cada número que eu coloco aqui, eu tenho 2 opções. Então, esses 2 aqui eu vou precisar multiplicar. Porque para cada um que eu colocar aqui, para cada um que eu colocar aqui, eu tenho 2 opções. Então, esses 2 eu vou ter que multiplicar. A mesma coisa você pensa para o 500 e alguma coisa. Esse 500 e alguma coisa é a mesma coisa se fosse 700 e alguma coisa, ou 800 e alguma coisa, ou 900 e alguma coisa. Então, cada um desses que eu gerei aqui, eu posso multiplicar por 6, porque eles vão me gerar novos números. Então, a ideia é, se eu mexo em um dos casos e isso altera tudo, certo? Então, por exemplo, se eu mudar um dos dígitos, não vai mudar o número? Vai. Se eu mudo o dígito, esse dígito, vai mudar o número. Se eu mudo esse dígito, vai mudar o número. Se eu mudo esse dígito, vai mudar o número. Então, como vai mudar tudo, eu estou multiplicando, tá? Então, de fato, isso aqui vai dar 72 possibilidades, ou 72 números, né? Que ele quer saber quantos números, tá? Ok, beleza. Agora a gente vai passar para uma outra parte da combinatória. Eu vou pular esse problema, mas tem no material didático, depois a gente pode conversar sobre ele, tá bom? Mas eu queria falar um pouquinho sobre jogos e estratégias vencedoras, tá? E eu acho que essa é a aula mais legal, é a aula que eles se empolgam mais, porque também é uma aula que eles vão fazer algumas coisas que eles não fazem nas outras aulas de combinatória. Nas outras aulas de combinatória, normalmente, eles estão ali recebendo a informação. E nessa aula, nesse tipo de aula, que é uma aula sobre jogos, em geral, o que eu faço é trazer alguns jogos, ou trago, ou utilizo problemas de jogos, que nem o problema que eu vou colocar daqui a pouco. Então, eu trago alguns problemas de jogos e a coisa que eles vão gostar, que é o prêmio, né? Que eles vão gostar do prêmio. Eles não vão jogar porque eles querem jogar. Eles vão jogar porque eles querem ganhar o prêmio, chocolate, alguma coisa, tá bom? Então, tem até uma história interessante sobre isso. Tem um ex-aluno meu, inclusive ele conhece, tem um ex-aluno meu que o que aconteceu foi que ele foi expulso de sala, inclusive por um professor, por ele ficar querendo jogar todos os jogos. O professor levou alguns jogos, queria fazer algumas aulas diferentes e tal, e aí ele acabou sendo expulso da sala porque ele queria jogar todos os jogos e ficava naquela coisa sem paciência nenhuma. E interessante é que esse mesmo rapaz, assim, foi para a Olimpíada Internacional 2 vezes, ele ganhou muitas medalhas na UBM, praticamente todos os anos que ele participou ele ganhou medalha. Então, realmente, esse menino se destacou bastante. Mas lá no nível 1, quando ele era do 6º ano, ele tinha a mesma paciência de todos os meninos. Então, a gente não sabe quem os meninos vão ser, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Então, tem um jogo bem legal. Esse jogo eu sempre ensino para eles e digo para eles fazerem também. Aí, assim, alguns saem das aulas e fazem com outros colegas ou fazem com os pais, certo? Isso acontece bastante. Que é o seguinte, eu trouxe aqui para a gente, né, fazer uma pequena demonstração disso, tá? Eu precisava de um voluntário que queira comer chocolate. Nossa, meu Deus do céu. Não vem mais ninguém não, tá? Porque se vier mais alguém,
Certo. Então, vamos lá. Vamos ler o problema, entender o problema. Primeiro tirar o chocolate. Muito importante. Tá, ok, tudo bem. Então, vamos entender o problema, tá? O problema é o seguinte. Aí, se você vai jogar comigo... Não, acho que vou chamar outra pessoa para ficar mais divertido, né? Porque se jogar comigo eu já vou saber. Então, existem 20 balas sobre a mesa e duas crianças, no caso ali, João e Jaime, começam a comer as balas, uma de cada vez, tá? Então, uma criança de cada vez vai comendo. Isso é essa parte, né? Talvez não se interesse nem em ganhar. Então, quando eu faço esse jogo, eu faço o seguinte, quem ganha é que come tudo, certo? Para ficar melhor. Porque se for comendo, tira o máximo e vai comendo o máximo, né? Então, não... Ok. Aí, uma por vez vai pegar algumas balas, tá bom? Em cada vez, cada um deve comer pelo menos uma bala, certo? E está proibido de comer mais que a metade das balas que existem sobre a mesa. Então, por exemplo, na primeira jogada, a primeira pessoa que vai jogar, ela pode comer no máximo 10, não pode comer 11, tá bom? Porém, depois que a gente tira algumas, por exemplo, tirei 2, tá? Na minha primeira jogada, vamos supor. Então, ficaram 18. Se ficaram 18, o máximo que o outro jogador pode tirar é 9. E assim vai. Não é metade do total, é metade do que está sobre a mesa ainda. Tá? Então, vamos lá. Em cada vez, cada um deve comer pelo menos uma bala e está proibido de comer mais que a metade das balas que existem sobre a mesa. Nessa brincadeira, ganha quem deixar apenas uma bala sobre a mesa. Essa parte é muito importante, tá? Porque o fim do jogo poderia ser não ter nenhuma bala, né? Mas o fim do jogo é quem deixar uma bala sobre a mesa, ok? Beleza. Então, vamos lá. Qual dos dois pode sempre ganhar na brincadeira, sabendo que João é o primeiro a jogar? E como deve fazer para ganhar? Esse problema caiu na OBM em 1998, certo? No nível 1, ou seja, para sexto e sétimo ano. E é um joguinho bem interessante. Quem é a outra pessoa que vai jogar só para a gente... Pode jogar? Nem queria, né, comer chocolate, não. Nem tava pensando nisso. Que chato. Tá, vou tirar isso aqui, que pode ser que dê uma briga aí, não sei. Ok. Vocês entenderam as regras? Pronto, era bom pensar uma estratégia, porque se você quer comer todos, é bom pensar uma estratégia vencedora, tá? Se você quiser pensar, se tu vai combinar com ele a estratégia para tu ganhar, é melhor vocês pensarem separadamente. Não é não? Não. Ou então eles estão fazendo assim, não, vai, deixa eu ganhar que a gente divide, assim. Isso acontece. Por isso, normalmente, eu chamo ali o A e o B, que não podem ficar juntos ali, são os que eu chamo, entendeu? Para ficar legal, tem que ser legal, tá bom? Vai, pensei um pouquinho. Então, só para saber, estão claras as regras do jogo, você pode tirar, tem que tirar uma, você não pode não tirar nenhuma, tá? Então, você tem que tirar uma. Pode tirar mais de uma, pode tirar até no máximo metade do que tá, certo? E aí, se a metade for 0,5, aí você desce, tá? Tinha 7, então pode tirar 3. Por quê? Porque você não pode tirar mais do que a metade. Então, se você tirou 4, é mais do que a metade, né? Então, ok. E não pode tirar meio também, tá? Então, tem que tirar uma balinha, tá? Ou um chocolate, o que quer que seja. Todo mundo entendeu as regras? Certo? Tem 20. E aí, como será? Pensa um pouquinho. Não é tão simples, não. É um momento tenso, né? Você olha para o chocolate, quer comer o chocolate, não pode comer o chocolate, que tem que esperar o término da brincadeira. E olha que eu já coloquei no problema que existe uma estratégia vencedora, tá? Tá meio implícito aí, né? Alguém com certeza tem como ganhar. Vocês podem jogar, e daqui a pouco a gente vai jogar, e pode ser que nenhum dos dois tenha estratégia vencedora. Pode ser que esses chocolates aí sejam todos comidos e ninguém tem estratégia vencedora nenhuma. Mas pensa um pouquinho, vale a pena pensar nesse problema.
Querem uma dica? Tá, eu estou falando para todo mundo, não só para eles que estão disputando. Esse problema não é tão simples, mas também não é tão difícil, não. Mas pensa um pouquinho. O que você tem que fazer para ganhar? Pensa um pouquinho. Deixar um, não é? Se você tem que deixar um, se você tem que ter a certeza de que vai ganhar, você tem que ter a certeza que o outro vai perder, concorda? Para você ter a certeza que o outro vai perder, quanto você tem que deixar para ele? 2. Se eu deixar 2 para ele, na mesa, tá? Então, ele é obrigado a tirar 1. Certo? Mas aí, se eu deixar 2 para você, você tira 1 e quem ganha? Eu ou você? Se eu deixo 2 para você... Você que ganha. Não, se eu deixo... Se eu deixo 2 para você, aí você vai tirar 1. Então, na verdade, eu vou perder. Então, 2 é ruim, né? Então, para eu ganhar, eu não tenho que deixar 2 para você. Eu tenho que deixar quantos para você? 3, né? Eu deixo 3 para você. Por que eu deixo 3 para você? Porque aí você vai tirar 1. Você vai ter que tirar 1. E só pode tirar 1, não pode tirar 2. Então, você tira 1. Aí você deixa 2 para mim. E aí eu tiro 1, ganhei. Por quê? Porque o ganhar aqui é deixar 1 na mesa, tá? O fim do jogo importa muito, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, se eu deixar 3, meu oponente perde. Tá? Então, a gente estava pensando, tipo, meio que o contrário, assim, se eu pegar 9 de início, vai sobrar quanto a gente... A gente tá literalmente jogando. É isso aí. Assim. Tá. Para ela falar, é assim. Então, eu tava tentando jogar, tipo, junto com ele, não, tipo, contra, né? Então, eu tava pensando, tipo, se a gente tirar... Pra a gente descobrir a melhor estratégia, né? Não, tipo, perder o jogo, assim. Alguém vai perder, obviamente. Né? Sim. O objetivo é que era encontrar a estratégia mesmo que... Isso é um bom começo. Então, se eu deixo 3 para alguém, eu ganho. Sim. Certo? Será que não tem como você fazer isso voltando? A gente estava fazendo exatamente isso. Pensa um pouquinho, pensa um pouquinho. Vale a pena. Nesse problema vale a pena pensar um pouquinho. Lembrando que era um problema da terceira fase da OBM, né, antigamente. Então, era uma prova discursiva, não era objetiva como os outros problemas que a gente fez até agora, tá? Quase todos, né? O último não. Lembrando que os dois jogadores querem ganhar e eles não estão combinando estratégia vencedora, tá? Tipo assim, você tem que conseguir ganhar independente do outro, tá? Pode falar. Pergunta aqui, porque às vezes é uma coisa que a pessoa que está lá do outro lado também está perguntando, né? Também está achando. Porque eu também estou pensando aqui na minha estratégia. Tá. A cada vez que eu tiro, eu posso tirar, no máximo, a metade das balas que tem na mesa. Exatamente. Certo? E se eu tiver um número ímpar ali na mesa, eu posso tirar, tipo... Para baixo. Para baixo. Isso. Tá. Então, se eu tinha 7, eu posso tirar no máximo 3, porque 4 passa da metade. Por isso está escrito de não passar da metade, justamente para isso. Aham. Porque o 4 é maior que 3,5, né?
eu tenho que deixar... Para ganhar. Não, antes disso, eu posso tirar de 1 em 1, Pode. mas eu posso tirar a metade de uma vez só. Pode. Na primeira jogada pode tirar 10. Ah, não, quero terminar logo esse jogo aqui. Vou pegar as 10. Pode ser. Mas não necessariamente você vai ganhar tirando. Mas não necessariamente você vai ganhar tirando 10, Essa é a coisa. E aí, lembre-se, tem que ganhar independente do outro. Esses jogos com estratégia vencedora são legais, porque depois você sabe, é aquela coisa, né? Se você propor, em qualquer canto você vai ganhar, né? Sabendo. Agora, entenda, uma coisa importante de dizer, pode ser que seja o primeiro que tem uma estratégia vencedora ou o segundo. Por isso está escrito desse jeito. Sabendo que João é o primeiro a jogar, qual dos dois pode sempre ganhar na brincadeira, sabendo que João é o primeiro a jogar, certo? Então, por quê? O primeiro e o segundo, isso depende. Isso vai influenciar. Porque se eu tenho certeza que vou ganhar, eu sou o primeiro, eu já vou tirar tanto porque eu sei que eu vou ganhar, entendeu? Se eu for segundo, eu dependo da jogada dele. Deu para compreender? Não, sim, eu estou aqui pensando em nas como possibilidades. fazer, né? Eu também. Realmente é. Nossa conclusão. Se eu deixar 3, com certeza eu vou ganhar. Se eu deixar o 3 para você, eu ganho, né? Ok, tudo bem. Agora vocês vão jogar de maneira aleatória, porque a gente precisa terminar também. E aí depois eu vou dizer como que é. De repente até vocês fazem uma coisa parecida com a estratégia vencedora, que é a estratégia vencedora para resolver esse problema. Tá bom? Então, vou pedir só o microfone para eles jogarem aqui. Aí você diz no microfone quanto você está retirando, tá? Aí tira para algum canto, para cá e para lá. A gente vai jogar, tipo, sendo legal ou, tipo, pra tentar... Quem quer ser o... Não, vamos rivalizar mesmo. Rivalizar. Não, aí é para... É isso aí. Bom, eu vou... Você vai ser o primeiro? E você vai deixar ele ser o primeiro? Ah, mas... E se ele tiver a Você pode ser estratégia... João? E se ele tiver Sou o João. a estratégia vencedora? Não, acontece. Você pensou numa estratégia? Porque eu não pensei em estratégia. Ainda não estou conseguindo chegar lá. Então vai lá, na sua. Então vocês vão chegar no 3, né? Isso pelo que eu estou entendendo, vão querer chegar no 3. Exatamente. Ok, valendo, vai. Eu vou tirar 3, inicialmente. Ok, tirou 3, Vamos ficar 17. 17. Vamos ficar no 17, você só pode tirar aí no máximo 8. Se eu tirar 8, vamos ficar... Se eu tirar 8, vamos ficar... Se eu errar essa continha, imagina, viu? Não vou nem, né, fazer a conta. Não dá para chegar no 3, né? Concorda? Não dá para chegar no 3 ainda, então tu tem que deixar alguma responsabilidade aí para ele. Ou então, pensa em um modo de tu tirar e ele não conseguir deixar 3 para você. Tem que pensar, eu tenho pouco tempo. Vai ser Tô tentando três. ajudar vocês a jogarem melhor aí o jogo. É. Então agora tem... Você tirou 16. 1? Tá, tem 16, né? 16. Agora. E agora? Vou tirar 8. Vai tirar 8. Corajoso aí, viu? Deixou só 8. Se eu tirar 2, vão sobrar 6. E ele pode tirar até 3. Com 3, se eu deixar 3... 3 para ele, você ganha. Se você deixar 3 para ele. Tá no momento do jogo que você pode ganhar, só digo isso. Vou tirar 2. Ok, tem Ficaram 6, 5, né? né? Tem 6? Tem 6. Tem 6. Isso. Você podia Então, ser legal. eu vou tirar... Não, ele não vai ser legal. Não tem isso. Não tem isso. Não tem isso aqui. Não tem essa de Eu ser vou tirar legal. 1. Você podia ser legal. E aí ficaram 5. Ah, agora ele te deu aí. Me deu o quê? Você deu pra ela ganhar aí. Você vai tirar 2, não é? Ótimo, agora tem 3 pra ele. Viu? Aí, ó. Agora tem... Eu tava fingindo que eu não ia ser legal com você. Ah,
Certamente. Todo mundo viu, todo mundo tá assistindo o vídeo. Você tem que tirar um, tá? Tem que tirar um. E ela deixou um, ela ganhou, tá bom? Muito bem. Ok? Obrigada, amores. Calma. Antes de vocês comerem chocolates, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos aí pro... não sei se eu vou pro intervalo, se eu falei só no próximo vídeo. Será que eu vou fazer isso com as pessoas? O de ontem ele deixou no mistério, só resolveu depois. Eu vou deixar pro próximo. Deixa pra gente pensar. Tá, deixa pra ok. gente Então pensar. vamos ali pro cafezinho e daqui a pouco eu digo qual que era a estratégia.